Então, boa noite a todos. Boa noite à espiritualidade amiga que nos recebe. Boa noite, irmão Anastácio, toda a sua equipe. Possamos acalmar o nosso pensamento, nosso coração, serenar o nosso espírito. Agradecemos a Deus por mais um dia, agradecemos pela vida, agradecemos a Jesus, nosso mestre amigo, governador do nosso planeta, que possa continuar conduzindo a humanidade à sua evolução, ao seu crescimento. Agradecemos nossa Mãe Maria Santíssima, possa ela direcionar a sua luz, o seu amor sobre os trabalhos dessa noite, para que juntos, encarnados e desencarnados, possamos levar a cada um daqueles que aqui se encontram, em especial aos nossos irmãos menores, as nossas melhores vibrações, bem como recebermos todos aquilo que necessitamos. Seja então uma noite de muita luz, de muito aprendizado, de muito trabalho, não, que assim seja. Então nós sempre iniciamos nosso trabalho com a oração de São Francisco cantado. Pedimos que possam soltar as vozes, por favor. Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então nós vamos passar para o nosso evangelho. Hoje o evangelho é mais curtinho. Alguém gostaria de abrir? Ninguém? Por favor, Gustavo. Deixa. Então o Gonçalo abriu para nós no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E esse item que foi aberto é o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então é um ditado popular, né? Que fala que vaso ruim não quebra fácil, né? Se fosse um homem de bem, não teria morrido. Meio que puxando a conversa no sentido de, olha, os ruins ficam e muitas vezes os bons vão, os bons retornam. E o que vocês acham dessa afirmação? É verdadeira ou ela é falsa? Os bons ficam, na verdade os bons desencarnam, os bons morrem e os ruins ficam. Faz sentido isso? Eu acho que não. Não faz sentido por quê? Porque cada um tem sua jornada aqui. E tem aqueles também que procuram as dificuldades, talvez, para ir mais rápido também. Tem isso. Só que aí nós vamos parar para pensar no sentido nosso, dos encarnados. A gente quer desencarnar ou não? Não, né? A maioria não. Então, a maioria não. Mas se a gente parar para pensar, desencarnar é um castigo para nós, né? Tipo, é meio que uma punição, a gente quer viver.
Então aquele que desencarna cedo, para nós, olha que pena, ele foi cedo. Só que nós não temos a visão espiritual. Porque o que acontece? Para os espíritos desencarnados, que é a vida verdadeira, conforme nos é ensinado, o encarnar é a dificuldade. E o desencarnar é o retorno à sua verdadeira morada, na qual o espírito ele se liberta de vamos dizer assim, de um fardo que é o corpo físico. Desde que, vamos pensar, né, que nós cumprimos com a nossa missão adequadamente, estamos retornando, né, levando os aprendizados. Então é como se fosse, um exemplo é o indivíduo que foi para a guerra e volta para casa. Então ele foi lá, passou por um monte de privações, de dificuldades, e agora ele está retornando para a sua residência, para a sua família. Ele volta, né, arrastando as asas ali com os seus machucados, porém ele vai se cuidando e vai retornar ali trazendo a sua bagagem, a sua experiência, a vitória, quem sabe, do combate, né? Então, os espíritos dizem que quando se está no plano espiritual, está se preparando o espírito para reencarnar, ali é uma dificuldade. Porque ele deixa, né, a liberdade de espírito para cativo ele se tornar na matéria, ele vai vivenciar suas provas, vai estar em contato com as suas dificuldades, em contato com os seus adversários, sem saber se vai ter êxito da jornada, sabendo que vai passar por um monte de situações difíceis, porque a vida do encarnado ela não é fácil, né? Aqui na Terra ainda mais, um planeta de provas e expiações, né? Sabendo que vai passar por provas, vai espiar, né? Acertar, reajustar algumas dificuldades. Então, para o espírito é doloroso voltar, é incerto. Às vezes ele vai ter que lidar com as suas dificuldades, passar, né, por situações que ele não gostaria de passar para o seu desenvolvimento, o seu aprendizado. Então, se nós conseguíssemos enxergar a situação pelo lado do espírito, aquele que desencarna, de certa forma, retorna. Então esse indivíduo ele se liberta, lembrando, né, desde que ele cumpriu com a sua jornada adequadamente. Agora aquele que se liberta antes do tempo, sem ter feito o que tinha que fazer, aquilo é vamos dizer assim, custoso para ele. Por quê? Porque ele passou por tudo que ele passou sem ter tido aproveitamento. Vai ter que voltar de novo, refazer, quem sabe lá em qual condição. Então, para o que desencarna, às vezes até mesmo jovem, ele cumprindo com a sua missão, ele feliz provavelmente ele vai ficar. Agora, ficar no planeta Terra para um espírito que está em aprendizado, passando por suas dificuldades, não falou um espírito mau, como foi colocado aqui, ele vai ter que em vida, né, encarnado, enfrentar as suas dificuldades, está aí sendo submetido às suas provas, vivenciando, né, as suas experiências, para que ele consiga, quem sabe, aprender. E se não aprender, ele vai ter que retornar e passar de novo por tudo isso. Então, por isso que muitas vezes os maus, eles permanecem por mais tempo. Por quê? Pela misericórdia divina de dar-lhes a possibilidade deles despertarem, seja no aprendizado, pelo amor, ou seja na dor. Então, muitas vezes os maus realmente tendem a ficar, às vezes necessitam ficar mais do que os bons. E às vezes o bom, se cumpriu a sua jornada, ele pode retornar. Então a gente tem que pensar por esses dois lados. Porém, vai entrar ali no que o Mário falou. Cada um tem o seu planejamento reencarnatório, ao qual podemos abreviar, né, ir antes do tempo, ou quem sabe, por uma necessidade, estender um pouquinho mais com a permissão da espiritualidade. Então cada um, né, vai conseguir, de acordo com a sua necessidade, ficar um pouquinho mais ou voltar um pouquinho antes. Né? Então, para a gente ler, então, por que está inserido no capítulo de Bem-aventurados os aflitos? Porque na terra tereis aflições, já disse o profeta, né? Está falando que na terra, plano para as pessoas teremos dificuldades. Então, a dificuldade, né, que nós todos enfrentamos, elas são necessárias, né? Já estava escrito no
no nosso caderninho, ó, vai para a Terra, vai ter dificuldade. Não tem ninguém que não tenha. Por quê? Porque a característica do planeta Terra e a necessidade de nós, espíritos imperfeitos, que aqui estamos, passar por dificuldades para aprendizado, porque a gente ainda não consegue aprender só pelo amor. Então, com as aflições, aprendemos. Os maus vão aprender com as aflições. Com as aflições, muitas vezes, vão despertar. Então, por isso que tem que ficar mais tempo e, às vezes, passar por mais aflições para se despertar. Se não conseguir fazer com amor, né? Então, por isso está inserido nesse capítulo. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos lá. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estáis com a verdade. Pois, efetivamente, acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito ainda jovem nas vias do progresso uma prova mais longa do que a um espírito bom, que receberá, em recompensa por seu mérito, o favor de sua prova ser tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis desse axioma, desse ditado, né, não duvideis que blasfemais. Eu estou falando, realmente os espíritos mais jovens, né, mais ignorantes, os maus, nós podemos chamá-los de ignorantes, de jovens, quem sabe em aprendizado, né, das leis de Deus, daquilo que é correto. Né? Então, às vezes, esses precisam de um tempo a mais sendo experimentados, passando pelas aflições, vivenciando as experiências para poderem se desenvolver. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa está a de um mal, logo dizeis, antes tivesse ido este, né? Antes tivesse ido o mal, né? Do que o bom. Estais em grande erro. Então nós, quando falamos isso, né? Estamos em erro, por quê? Pois aquele que parte cumpriu sua tarefa. O bom que retorna, cumpriu com aquilo que ele precisava. E o que fica, às vezes chamado de mal, né? Talvez não tenha sequer nem começado a tarefa dele. Então, às vezes, aquele que vai ter que ficar mais tempo é porque ele veio e não sabe para que veio, ainda está batendo cabeça e não conseguiu angariar nenhum aprendizado. Então, tem que deixar ele um pouco mais para ver se aproveita para crescer um pouquinho, né? Para desenvolver um pouquinho. Por que desejaríeis, então, que o mal não tivesse o tempo de acabá-la e que o outro permanecesse ligado à gleba terrestre? Está falando, a gente quer que o mal volte e não tenha oportunidade, quer que o bem, o bom, que não precisaria estar aqui passando por dificuldade, fique. Né? É igual a gente tem um doente terminal, está lá, ele está, vamos dizer assim, nos últimos momentos ali, implorando para desencarnar, para poder descansar, e a gente fica por favor, eu não vou aguentar de saudade de você. A gente quer ficar segurando aquele irmãozinho que poderia estar se desligando e descansando realmente, né? Na verdade não descansa, é retornando ao plano espiritual, sendo cuidado, né? E continuando a jornada dele. E aí a gente quer segurar ele aqui na Terra em sofrimento, que é um sofrimento aqui na Terra quando nós enxergamos o lado espiritual da coisa. E aí o mal que tem que estar aqui para crescer, a gente quer que volte, né? Sem aproveitamento. Então é o que eu estou falando, é um entendimento errôneo da nossa parte. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena, que fosse retirado da prisão enquanto se desse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai cientes, pois, que a verdadeira liberdade está no rompimento dos laços do corpo. E que, enquanto estiveres na terra, estareis em cativeiro. Então, o cativeiro é no corpo e a liberdade é no espírito. Né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E acreditai que Deus é justo em todas as coisas. O que ele quer dizer com isso? Que ninguém passa o que não precisa. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades, nosso entendimento, né, são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Nós enxergamos somente embaixo do nosso nariz, né? Nós não conseguimos enxergar a vida mais longe, né? Enxergando a jornada do Espírito. Esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa estreita esfera, e à medida que vos elevais, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. E para finalizar,
aparecer-vos-á apenas como um incidente ao longo da duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Né? Então essa é uma mensagem de Fénelon 6, 1861. Eu estou falando, se a gente conseguir se enxergar realmente como espíritos imortais, né, que nós temos ainda eternidade afora de vida, né, nós vamos enxergar a nossa encarnação como sendo uma pequena parte, importantíssima, né, que é o que nós temos agora, porém pequena perto do todo. Então não podemos dar toda a importância para essa, apesar de que tudo aquilo que nós devemos esforçar é para o agora. Né? Para trás a gente não pode mudar, para frente ainda está em aberto, então é o agora que dá para a gente agir. Então nós temos que fazer o melhor no agora, em vista do futuro, lembrando que o agora às vezes ele é, vamos dizer assim, passageiro, transitório e breve. Né? Porque nós temos ainda uma infinidade pela frente de vida. Vida é só uma, com várias existências corporais. Alguém gostaria de fazer algum comentário? É um trecho interessante. Parece não ter sentido, porém tem, né? Se a gente se enxergar como espírito. Certo? Certo? Então nós vamos dar sequência no nosso trabalho, passar para os passos. Lembrando que nós temos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Aqueles que também quiserem deixar os nomes dos animais, dos irmãos menores que estejam necessitados, podem colocar nos comentários, podem mandar as mensagens para nós, que nós colocamos eles nos tratamentos. Que todos os irmãos que se encontram à distância possam receber a visita das nossas equipes espirituais, de Anastácio, dos médicos veterinários, cuidando dos nossos irmãozinhos, de seus tutores, de seus lares, acolhendo caso haja algum irmão necessitado, colocando os medicamentos necessários a cada um de vocês, aqueles que tiverem as águas, que coloquem, façam uma prece também, e com certeza receberão ali os cuidados, a purificação da espiritualidade. Que Jesus possa amparar cada um desses nossos irmãos, e por aqui nós vamos seguir com os nossos passos presenciais. Que Jesus nos abençoe hoje sempre, que assim seja.